E depois de um longo dia de trabalho, chegou a hora de fechar o expediente. Está no ar o primeiro episódio do Fechando o Expediente, o podcast da Amaral, Andrade e Rodrigues Advogados. O primeiro gravado e produzido por um escritório de advocacia do norte do Rio Grande do Sul. Boa tarde, pessoal. Boa noite, para quem já está fechando o expediente, assim como eu e os meus sócios aqui no escritório. É uma alegria imensa estar aqui hoje apresentando o primeiro podcast do Amaral, Andrade e Rodrigues Advogados. Meu nome é William Andrade, eu sou sócio fundador do escritório e hoje eu sou responsável pelo Departamento de Direito Ambiental e Urbanístico. E hoje estou aqui também como apresentador do podcast. Desde logo já queria chamar o meu colega, meu sócio Bruno, para ele que se apresentasse e falar um pouco sobre o que ele faz aqui no escritório. Boa noite a todos. Obrigado, William. Meu nome é Bruno Weber do Amaral. Eu também sou sócio fundador do escritório e atualmente eu sou responsável pelo Departamento de Direito Político, Eleitoral e Parlamentar. Junto com os meus dois colegas, com a Tainá, que vai se apresentar na sequência, e com o Dr. William, nós também coordenamos as áreas de gestão de crises e relações institucionais. Oi pessoal, meu nome é Tainá Dia Rodrigues, eu sou sócia do escritório também, atualmente responsável pelo Departamento de Direito Administrativo e Relações Público-Privadas. E além da atividade no escritório, também trabalho como assessora superior na Procuradoria-Geral do município de Passo Fundo. Agora, o Bruno vai falar um pouquinho para vocês como surgiu a ideia do nosso podcast. Deixa eu dar um gancho aqui, porque eu lembro bem numa reunião de planejamento no final de 2019, quando o Bruno me apresentou a ideia, e de início eu fiquei com o pé atrás, fiquei meio ressabiado. Não tinha entendido muito bem, eu acho, mas depois eu comecei a pensar e a refletir e realmente foi uma baita sacada. Como é que tu teve essa ideia aí, Bruno? Na realidade, exatamente isso que tu falou, William. Era final de 2019, nós estávamos fazendo diversas reuniões para elaborar o nosso planejamento estratégico desse ano, e uma das pautas era justamente como se comunicar com os nossos clientes, com os nossos amigos, com os nossos parceiros. E eu tive essa ideia do podcast simplesmente porque eu sou ouvinte de podcast. Eu gosto da forma com que a gente pode acessar esse meio de comunicação, o conteúdo que é produzido nele. E realmente, tu não gostou da ideia em princípio, mas a gente foi conversando e eu acredito que hoje nós já temos um material bom, além desse vídeo de apresentação, para apresentar na sequência para os nossos amigos. Sim, e além disso, o canal do podcast é um canal novo, Ele foge um pouco dos canais tradicionais. Hoje em dia a comunicação no jornal, no rádio, na TV, ela existe, mas ela já está sendo um pouco superada por esses canais mais inovadores que a internet coloca para nós, E hoje em dia tu abre o Spotify e tu tem informação sobre o que tu quiser, podcast sobre o que tu quiser. Tu abre o YouTube e tu assiste vídeos sobre temas mais variados, Até muito além dessa questão da inovação, eu acho que dentro dessa inovação, um dos papéis fundamentais dessa plataforma, que é o Spotify, claro, a ferramenta que a gente está construindo aqui, o podcast, é que nos dá a liberdade de falar sobre aquilo que nós queremos falar. Muitas vezes, quando nós somos convidados para escrever algo em algum jornal ou em outros meios de comunicação mais tradicionais, nós temos uma limitação de espaço, em primeiro lugar, e também uma limitação de tema, Então aqui é um conteúdo que nós produzimos ao nosso gosto, e isso nos dá uma liberdade muito maior de acabar se comunicando com aqueles que tiverem interesse de ouvir, É um dos bônus dessa ferramenta. E uma liberdade pro ouvinte ouvir a hora que ele quiser. E fazendo o que ele quiser, inclusive, Claro, pausar a hora que ele quiser. Como a Tainá disse, indo pra academia, no trânsito,
né? Acho que são os momentos onde os telespectadores mais... O meu exemplo pessoal, por exemplo, William, o momento que eu mais escuto podcast é quando eu tô passando as minhas camisas. É verdade, eu boto um podcast pra ouvir, em geral, aqui já fica a indicação, salvo o melhor juízo, um podcast também de direito. É o momento em que eu mais escuto podcast. Então a gente vê, né, nas tarefas mais cotidianas a gente pode estar aproveitando o tempo para se informar, para se aprofundar em algum assunto que seja justamente do nosso interesse. E é uma ferramenta muito acessível, assim, qualquer pessoa pode ter ela, baixar uma determinada rede social, enfim, que tenha o podcast, o acesso aos podcasts, enfim, e possa nos ouvir, né, ouvir tudo que a gente quer falar e até tirar dúvidas com a gente pelos nossas redes sociais, enfim. Eu vou ser sincero que para mim o podcast ele serve para me retirar do caos do trânsito, porque claro que eu não vou sair do meio do trânsito, mas ele me leva para outro lugar, né? Claro. Porque tu tá no meio do inferno, que é o trânsito no centro de Passo Fundo, e tu se coloca num estúdio conversando praticamente com os mais diversos podcasters, né? Na realidade, até para contextualizar quem porventura esteja nos ouvindo, a nossa cidade aqui ela é uma cidade média do interior do Rio Grande do Sul, mas apesar de ela ser uma cidade do interior, ela tem um trânsito de capital. Isso quer dizer, um trânsito infernal. Então, apesar de eu preferir música no trânsito, eu entendo plenamente a tua opção. E como a gente estava falando ontem com um grande amigo nosso aqui no escritório, Passo Fundo, ela, por mais que ela tenha 200 mil habitantes, ela recebe em torno de 30 mil habitantes por dia. 30 mil pessoas por dia circulam pela cidade, justamente pelo centro médico hospitalar e pela universidade, né? Nós temos aqui dois grandes polos educacionais, que é a Universidade Passo Fundo e a IMED, e boa parte dos estudantes não são passofundenses, né? Então, além do tamanho natural da nossa cidade, ela acaba atraindo a atenção de toda a região, né? Só para justificar um pouquinho do trânsito caótico. E admitindo também para todos que esse momento do podcast, da gravação do podcast, foi uma alternativa para que nós três, enquanto sócios, possamos conversar sobre diversos assuntos. Porque a gente tem várias demandas no escritório, um dia muito cheio de trabalho, e no momento de fechar o expediente, a gente pode conversar sobre vários assuntos e dividir com vocês também as nossas mais variadas pautas. Na realidade, quando a gente está fechando o expediente aqui do escritório, até por ser uma das ferramentas da nossa gestão de produtividade, a gente senta a conversar um pouco, e essas conversas acabam se estendendo nos mais diversos assuntos, e fez parte da escolha, né? Pensar, essas conversas podem ser interessantes para outras pessoas, né? Por que não gravá-las? E aproveitando o que o Bruno falou, para a gente não se estender muito, eu peço licença aos meus sócios, que eu vou passar para vocês a sistemática do podcast. Praticamente tá nos cortando, né? Eu não vou discutir, né? A gente fala demais mesmo. É isso aí, não dá pra gente se estender muito no primeiro, senão o pessoal vai correr, não vai nos ouvir. Então, vamos lá, gente. Serão disponibilizados episódios quinzenais, com temas variados, que nós já temos planejados. E fechando o expediente por aqui, eu acho, né, Bruno e William? Isso aí. A gente agradece o acesso de vocês e a atenção por terem nos acompanhado até o final desse episódio. E a gente fica à disposição também para eventuais dicas e sugestões de temas, né, Tainá? É isso aí, William. E se vocês quiserem acompanhar o nosso dia a dia pelas redes sociais, no Instagram o escritório é @aar.advogados, no Facebook e no LinkedIn é só procurar por Amaral Andrade e Rodrigues Advogados. E é isso. Tchau. Boa noite, pessoal. Só para adiantar, o nosso próximo podcast vai ter como tema o que o pré-candidato precisa saber hoje para as eleições de 2020. Aguardem, até a próxima.